Olá pessoal, sétimo ano. O nosso assunto hoje é divisão de números racionais ou divisão de fração. Então eu trouxe uma primeira situação aqui, a divisão de um número natural por uma fração. E é uma situação problema. Geraldo é pedreiro e está finalizando uma obra. Ele quer fazer o rodapé de uma parede de 2 metros de comprimento, cobrindo com peças de madeira cujo comprimento é de 1/5 de metro. De quantas peças Geraldo precisará para finalizar o rodapé dessa parede? Então, aqui eu tenho a situação, gente. Verificar, utilizando aqui, ó, para resolver esse problema, temos de verificar quantas vezes 1/5 de metro cabe em 2 metros. Ou podemos calcular o resultado por meio de uma divisão. Tem um número natural 2 dividido pela fração 1/5. Aí eu montei um esquema, olha, explicando na forma de uma geométrica. Tem um retângulo, vamos considerar que os 2 metros seja esse retângulo. Eu preciso verificar 1/5 de 1 metro. 1 metro seria quantos quintos? Então, olha, aqui está a divisória: 1/5, 2/5, 3/5, 4, 5. Logo, 1 metro foram 5 quintos, então daria 10, no caso 10 vezes seria 10 pedaços, né? A resposta seria 10 pedaços, ou então 2 dividido por 1/5 é igual a 10. Estou explicando na ideia de quantas vezes 1/5 de metro, né? Quantas vezes uma parte dessa cabe dentro de 1 metro? Quantas vezes 1/5? Como foram 2 metros e 1 metro foram 5 vezes, então basta multiplicar 2 vezes 5, 10 como resposta. Então seria 10 pedaços. Em seguida, eu tenho a situação agora, divisão de uma fração por outra fração. Então, utilizando a mesma ideia de quanto cabe, eu tenho a seguinte fração aqui, olha, calcular como exemplo o resultado de 5/7 dividido por 3/14. A situação também uma ilustração, onde eu tenho, digamos que um retângulo que representa o inteiro. Esse inteiro foi dividido em 7 partes, de acordo com o denominador. Foram consumidas ou pintada aqui 6, né? De acordo com o numerador, 6. Aí eu preciso a outra fração, 3/14, o mesmo retângulo, sempre parelhado um ao lado do outro, para que a ideia se torne fácil a compreensão. Então, esse retângulo agora, eu vou ter que dividi-lo ou partir em 14 partes e vou pintar apenas 3. Então veja, aí eu tenho aqui as 14, o numerador é 3, pintei 3. Observe que eu deixei bem alinhadozinho para que a gente percebesse que aqui seria, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Logo, 3/14 cabe 4 vezes em 6/7. Assim, a fração 6/7 dividido por 3/14 é igual a qual? Aqui eu trouxe os mesmos exemplos, mas quero explicar para vocês, já que expliquei a ideia de quantas vezes uma parte, o inteiro lá cabe dentro da parte fracionada, e depois em quantas vezes a fração cabia dentro da outra fração de 6, né? 7 caberia dentro da outra segunda fração, que era 3/14. Agora eu quero explicar por meio das frações inversas. Na inversão de fração, olha,
tenho como exemplo 6 sétimos. 6 sétimos. O exemplo 6 sétimos, o inverso dessa fração é 7 sextos. Inversão de fração. O inverso da fração 3 quartos é 4 terços. E o inverso da fração 1/5 é 1/6. Então, partindo dessa ideia da inversão de fração, que vamos chegar a explicar aquela mesma situação utilizando o inverso das frações inversas. Aqui eu tenho um exemplo de quando multiplicamos dividendo e divisor de uma fração pelo mesmo número natural, não altera o resultado. Então veja, o primeiro caso que eu tenho vamos dizer que o dividendo aqui é 20, o divisor é 4. 20 dividido por 4 é 5. Multipliquei o dividendo por 2, 40. Multipliquei o divisor por 2, que no caso 4 vezes 2 é 8. Dividindo 40 dividido por 8, 5. Continuo, multipliquei e não alterou o resultado. No segundo caso, eu vou multiplicar por 3. Segundo caso, multiplico por 3. A mesma situação, 20 dividido por 4, dividimos, deu 5. Quando eu multipliquei por 3, 20 por 3 deu 60, né? 4 por 3 deu 12, dividindo 60 por 12, 5. O terceiro caso, multipliquei por 4, né? 20 vezes 4, 80, multipliquei 4 vezes 4, 16, 80 dividido por 16, 5. Então, até aí não houve alteração do resultado. Então, partindo dessa ideia que podemos multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número e não multiplico numerador e denominador pelo mesmo número, não altera o resultado, venho para as frações, a divisão de fração por uma fração, utilizando o inverso da fração. Então, olha, veja só, na divisão de 6 sétimos dividido por 14avos, eu tenho o seguinte: eu faço a primeira fração. No livro de vocês irão encontrar como sendo o dividendo pelo inverso do divisor. Eu prefiro dizer o seguinte: mantenho a primeira fração vezes o inverso da segunda fração, que no caso é o divisor. Fiz a inversão, olha, inverter é trocar a posição do numerador para o denominador e a do denominador para o numerador. Só inverter a posição dos números. Feito essa inversão, aí eu multiplico. A gente tem a ideia de que na divisão de números naturais é partir, né? Quantas vezes uma cabe dentro da outra, no caso seria partir. Aqui eu faço na divisão de fração, a ideia é outra. Eu mantenho a primeira fração, inverto a segunda e multiplico. Multiplico numerador e denominador. Logo eu multiplico aqui 6 vezes 14 deu 84 e 7 vezes 3, 21. Como é preciso simplificar essas frações, reduzi-las ao máximo, encontrar o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador, para terminar o processo. Mas no caso eu tenho uma fração aparente. Na fração aparente essa divisão dá exata. 84 dividido por 21 é 4. Lá dá a ideia de quantas vezes uma cabe dentro da outra. A mesma situação, só que agora eu explicando, utilizando a ideia de múltiplos um do outro. Então, veja só, a primeira fração só vou mantê-la vezes o inverso da segunda. Olha, o inverso da segunda. Aí observe, na primeira fração eu tenho 6 e na segunda eu tenho o denominador
3. Então, 6 e 3 é múltiplo de 3. Se ele é múltiplo de 3, eu vou dividir por 3. 6 dividido por 3 é 2. 3 dividido por 3 é 1. Aí eu tenho o primeiro denominador, o denominador da primeira fração e o numerador da segunda. 1 é 7, outro é 14. Eles são múltiplos de quem? De 7. Se eles são múltiplos de 7, eu vou dividir por 7. Na divisão, fiz a divisão, 7 dividido por 7 é 1. 14 dividido por 7 é 2. Fica mais fácil eu multiplicar 2 vezes 2 do que eu multiplicar 6 vezes 14. É 4. 1 vezes 1 é 1. Quando o denominador da fração é 1, a resposta é o numerador. Aí eu tenho o conceito, né, de acordo com o nosso livro, esse é o conceito para dividir uma fração por outra fração diferente de zero. Basta multiplicar a primeira fração, que é o dividendo, pelo inverso da segunda fração, que é o divisor. Tenho mais dois casos. Num caso aqui, a primeira fração é 2/5 dividido por 7/9. Mantenho a primeira fração, inverto a segunda e multiplico. Então, multiplicando 2 vezes 9 é 18 e 5 vezes 7 é 35. Não tem nenhum divisor, o único divisor comum que eu tenho entre eles é 1. Então, 1 não altera esse resultado, são primos entre si. Então, não, já está a resposta, essa ficou a minha resposta. A segunda situação é 3/8 dividido por 2/3. Mantenho a primeira fração, olha, mantenho a primeira fração, faço o inverso da segunda. O inverso da segunda eu multiplico. Multiplico 3 vezes 3 é 9, 8 vezes 2 é 16. Mais uma vez eu tenho uma fração em que os números são primos entre si, o único divisor comum que tem entre eles é 1, então isso não altera o resultado, esse é o processo final. Se caso aqui eu tivesse um outro número, digamos que 18, aí a gente tinha que fazer a simplificação, dividir numerador e denominador. Aí eu tenho uma situação, gente, onde nós vamos dividir os números racionais escritos na forma de número decimal. A primeira situação é dividir 16 inteiro por 16 inteiro e 8 décimo dividido por 4. Logo eu tenho um número aqui decimal, né, dividido pelo número natural. Coloquei inteiros, que eles são inteiros e positivos. Todas as vezes que nós temos divisão ou multiplicação de fração de números inteiros, que os sinais são iguais, o resultado é positivo. Então nós vamos dividir. Aí eu armei ali ao lado. É preciso deslocar essa casa decimal. Para deslocá-la, eu vou multiplicar por 10. Multiplicar por 10 é deslocar a vírgula da esquerda para a direita. Então ela fica nessa situação. Quando eu multiplico o dividendo por 10, eu tenho que multiplicar também o divisor por 10. E multiplicar por 10 é acrescentar apenas um zero. Um zero à direita. Digamos que a vírgula estava aqui, deslocou-se para a direita, então multipliquei por 10. Aí eu vou dividir, no caso 1 não é possível, 16 também não. 168 dividido por 40 dá 4. 4 vezes 4 é 16, no caso dá 160. 160 e 8 menos 160 é 8. Restou 8. Esse 8 eu vou multiplicar por 10. O resto foi 8. Quando eu multipliquei o resto por 10, eu também tenho que dividir o quociente por 10. Aí dividir o quociente por 10 é acrescentar uma casa decimal. Quando eu acrescentei a casa decimal, tenho agora 80 dividido por 40, 2.
positivo, sinais iguais, o resultado é positivo. 4 inteiros e 2 décimos. Então, a outra situação envolve também números inteiros, aí eu fiz com sinais diferentes. Nesse caso eu tirei o módulo, né, e vou fazer a divisão pelo módulo. Então lá a situação é essa. No caso a situação é essa, menos 4 inteiro e 6 décimos dividido por 4. Tenho que deslocar. Para esse deslocamento eu multiplico por 10. Multiplicar por 10 é retirar ela que estava aqui entre um outro e trago para essa situação. Então, quando multipliquei esse por 10, obrigatoriamente eu tenho que multiplicar também o divisor por 10. Era 4 multiplicando por 10, é a mais fácil que tem, é só acrescentar zeros, as divisões por 10, por 100, por 1000, por 10.000. Então, aí agora eu tenho 4, não é possível, dividido por 40 é 46. 46 dividido por 40 é 1. 1 vezes 40 é 40 para 46, está faltando 6, olha aqui. Ficou 6 como o resto. 6 não é divisível por 40, eu vou multiplicar por 10. Quando eu multipliquei esse resto por 10, eu tenho que dividir também o quociente por 10. É apenas acrescentar essa casa decimal por 10. Então, agora eu tenho 60 dividido por 40 é 1. 1 vezes 40 é 40 para 60, faltou 20. Então eu tenho aqui o resto 20. Vou mais uma vez multiplicar por 10. Multipliquei por 10, formei 200, mas eu já dividi aqui, não é mais obrigatória essa divisão. Tá certo? Porque aqui subentende que eu já multipliquei essa por 100, porque eu tenho duas casas decimais. Então aí eu tenho 200 dividido por 40 é 5, 5 vezes 4 é 20, isso quer dizer 5 vezes 40 é 200, 200 para 200 é 0. Como os sinais são diferentes, e na multiplicação e na divisão de números inteiros de sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. Qualquer dúvida, gente, o nosso assunto está no livro e a página é 73. Deixe no privado os comentários da que não entendeu.